esse trabalho que eu trago para vocês hoje aqui com o Inova FAIP, eu gostaria de trazer também uma obra que nós temos hoje em Marília, que é o SESC, que iniciou as suas atividades para trazer toda uma modernidade para nós aqui, tá? Nós temos aqui conosco também o engenheiro Miguel Salgado de Lima, da Citcom, que é um engenheiro eletricista com 15 anos de experiências em projetos e obras industriais de grande porte nos setores como papel e celulose, petróleo, sucro, alcooleira e de energia. Atualmente responsável pela engenharia de instalação da construtora Citcom, executora do empreendimento SESC Marília, para passar para vocês um pouco da inovação que hoje está sendo desenvolvida na nossa cidade também. Com vocês aqui, a palavra do engenheiro Miguel Salgado de Lima. Muito obrigada, engenheiro. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O convite foi um pouco em cima da hora, né, professora? Então, eu não preparei um material lá, aquelas coisas para vocês, mas eu trouxe uma projeção... Acho que pode falar sem a máscara? Pode. Eu trouxe uma projeção 3D da nossa obra. Estamos começando lá, estamos na parte de fundação das estruturas civis. E, por fora, aqui eu vou tentar explicar alguma coisa do que vai ter lá de tecnologia, de engenharia, do mais moderno. É uma obra muito complexa em inovações. A gente tem energia solar, tem aquecimento de água solar, temos vários sistemas aí, que inclusive, professor, precisamos conversar depois, né? Mas, por favor, pode passar o... obrigado. Melhor assim. Bom, tá aí. O prédio, essencialmente, esse módulo aqui de estrutura metálica, então tem a fundação em concreto armado e tudo, e a estrutura metálica aqui tem um balanço bem interessante. Arquitetonicamente é um prédio fantástico. A parte de arquitetura aqui o pessoal caprichou. E tem essa piscina aqui com vista panorâmica. Aqui para cá é uma área de preservação ambiental, né, professora? Então tem uma vista bacana e tal. Mas falar para vocês essencialmente das instalações do prédio, né? Embaixo dessa piscina aqui nós temos uma laje técnica bastante complexa, bombeamento de água, filtração de água para essa piscina, o tratamento, dosagem de cloro. Isso implica em muita elétrica e automação. Eu separei alguns equipamentos nos próximos slides, mas eu vou dar um briefing aqui. Nesse prédio aqui em cima, a gente pode ver, são coletores solares para aquecimento de água. É um sistema diferente do fotovoltaico que o professor apresentou para a gente. Nesses painéis circula água e a incidência do sol nesses painéis aquece essa água. Essa água recircula nesse sistema. Após a recirculação, vai para um reservatório chamado boiler, que é o nome de caldeira, mais ou menos, né, em inglês, boiler. E esse reservatório também tem uma resistência elétrica, para compensar dias que não tiver sol, dias que a demanda de água quente for muito alta. Então, o funcionamento essencialmente é esse. A água recircula por aqui, através de bombas centrífugas, e vai para um reservatório térmico e fica ali mantendo a temperatura, via sol ou via resistência elétrica também. Aqui nesse canto são aparelhos de ar-condicionado VRF. Comparando com o aparelho que a gente conhece, que a gente põe em casa, a unidade que fica do lado de fora chama unidade condensadora. Essa unidade ela troca calor, ela tem um compressor que comprime gás refrigerante, e esse gás refrigerante, quando comprimido, fica gelado. Esse gás circula numa serpentina e o processo acontece. Essas máquinas são semelhantes às que a gente tem em casa, só que são sistemas VRF, volume de líquido refrigerante variável. É uma nova tecnologia em ar-condicionado, muito eficaz, muito bacana, e está ganhando muito mercado. Está substituindo o sistema por água gelada, que eu vou falar um pouco dele também depois.
Esse sistema VRF, aqui é a unidade externa, então, é a unidade condensadora, igual é na casa da gente, que a gente põe para fora. Internamente ao prédio, é igual na casa da gente, as unidades evaporadoras. Então, cada máquina dessa aqui, dá para ver aqui que tem pelo menos umas 8. Cada máquina dessa atende em torno de 20, 30 pontos de ar-condicionado, salas ao longo desse prédio. E tem uma inteligência nisso, tem uma automação muito interessante nisso. Cada máquina evaporadora de cada sala, ela tem um fio de comunicação, um cabo de comunicação que conversa com essa máquina, e essa máquina aqui de fora vai variar o volume de gás refrigerante que vai circular na rede em função da válvula da máquina que abriu e mandou sinal. Então, é mais uma maneira de tornar mais eficiente um equipamento que já existia, porém não tinha essa tecnologia, tinha um multi-split, mas o volume de gás refrigerante não variava. Então, a energia gasta não era muito interessante. Vamos lá, para mais um pouco do prédio. Essa projeção aqui são dos painéis fotovoltaicos, que o professor explicou para a gente aqui. Aí, acho que o professor deve ter falado um pouco mais ou menos aqui, mas eu vou dar uma reforçada. Esses painéis, eles têm silício, que é um material que gera corrente elétrica quando na incidência de raios solares, de radiação solar, e é uma corrente elétrica, corrente contínua. O pessoal da engenharia elétrica já viu a diferença entre as duas, né? Essa corrente contínua, esses painéis são acumulados em série. Você liga 10, 12, dependendo do inversor, até 20 painéis desses em série e leva um canal de potência para o inversor. Então você chega num projeto como esse, o inversor ele é generoso, ele é um inversor grande, com algumas entradas, e a gente vai agrupando placas e levando esses circuitos de corrente contínua para o inversor. Que o inversor é o responsável por transformar a energia em corrente alternada e sincronizar com a rede da concessionária de energia e fazer com que a mágica aconteça, né, professor? De poder utilizar os créditos e o autoconsumo da energia também. Bom, em relação à energia, né? Eu não sei, o pessoal da elétrica já deve ter visto a subestação de 15 kV, da série subestação industrial, que você vai, tem transformador, tem disjuntor. Como é um projeto que usa tudo do melhor, a gente substituiu a nossa subestação, não substituiu, né, mas a gente optou por implementar esse painel de média tensão. Quer dizer, ao invés de eu ter aquela subestação com o vergalhão de média tensão exposto, aí tem aquela tela, aquele disjuntor plug-in no chão, né? Tudo isso está aqui dentro. Aqui é o relé de proteção, aqui é o compartimento do disjuntor, aqui provavelmente, eu peguei essa foto meio de correria, esse painel não é nosso, tá? Mas aqui provavelmente é o relé de monitor de temperatura do transformador pelo qual esse disjuntor aqui está alimentando. Então, um cara desse aqui, ele é o principal componente da minha proteção elétrica da entrada de energia do meu prédio. Esse relé, ele é programado de acordo com os dados que a concessionária me oferece. Então, quando eu vou fazer um projeto de uma cabine de entrada de média tensão, a concessionária me informa índices de curto-circuito da rede dele, capacitâncias, um monte de fatores lá. E com esses dados eu calculo como que esse relé vai mandar nesse disjuntor. Então, no caso de um curto-circuito ou de uma sobrecarga, esse relé, através de instrumentos de medição, ele consegue saber o que está acontecendo nessa linha que está passando aqui, a linha de média tensão, e consegue mandar o disjuntor abrir ou fechar esse circuito. Então, uma novidade também, não é tão novo, mas é uma tendência que não demora a emplacar porque é mais caro, é esse painel de média tensão. Então, como eu disse, ele é compacto, ele não ocupa tanto espaço e ele é ensaiado conforme normas IEC para garantir a segurança do operador. Então, tem normas aqui para elevação de temperatura, norma para curto-circuito, ensaios, testes que são feitos nesses tipos de painéis, para garantir que amanhã ou depois o operador vai poder chegar aqui, apertar o botão
e não vai tomar um choque, explodir na cara dele nem nada. Então, na sequência de um painel de média tensão, vem o transformador. Esse é o aspecto de um transformador a seco. Ele deve ter aí entre 500 e 1000 kVA. E ele está aqui na formação dele, grau IP00. Está pelado, né? Então, o que é essa questão do grau IP? Eu vou dar uma abordada breve. O grau IP é o índice de proteção de equipamentos elétricos. Então, eu falei para vocês, grau IP00. O primeiro algarismo do grau IP é referente a sólidos, partículas, e o segundo elemento é referente a líquidos. Então, se eu falar que esse transformador é 00, o IP, ele não está apto a ser... eu não posso me aproximar dele, porque ele vai me oferecer risco, ele não tem proteção contra poeira nem contra água. Diferentemente, se ele fosse um IP40, por exemplo, ele teria uma capa aqui em volta de chapa, então ele tem o algarismo 4 de proteção contra sólidos, mas ele é 40, o algarismo 0 contra líquidos. Isso é uma classificação muito importante para o engenheiro eletricista conhecer grau IP, porque é assim que se especifica, motor, painel, todos os componentes elétricos têm o seu grau IP. Então aqui H são os terminais de alta tensão, H de high, e do outro lado, obviamente, é o X. Saindo dos Hs aqui entra a média tensão, do outro lado dele sai a baixa, e atende painéis elétricos de baixa tensão, do tipo QGBT, apelidado como QGBT por ser o quadro geral de baixa tensão, cai num painel como esse, com esse aspecto, não é o nosso também. Mas qual que é a principal característica dele? Um disjuntor geral, do tipo caixa aberta. Quando a corrente é muito alta, o disjuntor vai ter esse aspecto aqui, acima de 800 amperes, 1000 amperes, o disjuntor de baixa tensão passa a ter esse aspecto. Ele tem uma mola aqui, um mecanismo de mola carregável, para ele ficar sempre pronto para atuar. E aqui demais são as saídas. Aí aqui, esse aqui vai lá para a piscina, esse aqui vai para o chiller, esse aqui vai para o VRF, e assim vai. Ficou bem breve a minha apresentação. A gente tem também aqui, antes desse cara, a gente tem um quadro de transferência automática, porque o prédio é equipado com um gerador capaz de suprir toda a demanda do prédio, então a gente tem a transferência antes da distribuição, né? Seria diferente se o gerador não tivesse a potência para suprir o prédio todo. Aí eu não poderia alimentar todo o meu painel, ou teria que ter um descarte de cargas. Vamos ver qual é o próximo aqui, equipamento. Tá bem, esse é um equipamento que chama chiller. Ele em analogia ao VRF, de volume de gás refrigerante. Esse também é um equipamento de ar-condicionado, porém o funcionamento dele é um tanto diferente. Ele também trabalha com gás refrigerante e compressores. Aqui em cima ele tem torres de resfriamento para trocar calor. Só que ao invés de distribuir gás refrigerante nas máquinas evaporadoras do prédio, ele tem uma rede de água gelada. É uma água tratada para poder ficar dentro dessa tubulação e não causar nenhum tipo de dano. Porém, é uma rede de água gelada que circula pela edificação. A gente também vai ter um desse lá no prédio para uma outra aplicação. E essa água gelada passa pelas serpentinas das máquinas evaporadoras, trazendo o conforto térmico para a gente. É muito comum em prédios, hospital, prédio de telecomunicações, você colocar essas máquinas na cobertura do prédio, porque você não tem espaço embaixo, é a área nobre. Muitas vezes eu já trabalhei em obras e tive que alugar guindaste de 180 toneladas para levar um negócio desse aqui lá na cobertura, 15 andares. Bom, esse é um elemento vilão de toda edificação, mas muito necessário, que é a bomba centrífuga. Ela gasta bastante energia. Aqui foi um sketch rápido que eu peguei somente da bomba, mas aqui iria acoplado a um motor elétrico, né?
E isso aqui a gente tem bastante lá, seja para recircular a água da energia, a água do aquecimento solar, a água da piscina, da filtragem. Eu devo ter na minha obra lá pelo menos umas 70 bombas dessa aqui para ligar. Então o funcionamento é centrífugo, a água entra por aqui e é empurrada por aqui, se eu não me engano, não sei se ela faz o contrário também. Um negócio interessante em automação elétrica, eu tenho essa bomba aqui, e se eu ligo um motor elétrico nela, e eu ligo esse motor elétrico na energia, então tudo bem, eu tenho uma bomba que bombeia a água, mas eu quero variar essa água, eu não quero que ele bombeie 3.000 litros por minuto todo o tempo, tem horas que eu quero 1.500 litros por minuto. Então, para alimentar o motor elétrico que vai aqui, eu coloco um drive chamado inversor de frequência também. É também um inversor, tanto quanto o inversor solar. Ele faz essa conversão CA, CC, CA internamente para poder controlar o motor em frequência. Então, eu pego um motor que é 60 Hz, eu posso trabalhar com ele a 30, posso trabalhar com ele a 120 Hz. Isso vai fazer com que ele varie sua velocidade. Esse inversor de frequência é a invenção também do século, como outras, porque ele permitiu a gente ter controle não só de bombeamento de água, mas diversas outras variações. E como que esse inversor de frequência sabe o quanto que eu quero variar? Aí vai depender do processo, vai depender do sistema. Mas um exemplo simples, eu quero que essa rede aqui, que essa pressão seja, sei lá, 3 bar. Então eu coloco aqui um sensor de pressão nessa tubulação, e esse sensor de pressão vai ser um sensor analógico, ele vai variar o sinal dele. Vamos supor, seja um sinal de corrente, 4 a 20 miliamperes. Então, se eu dou 4 miliamperes para ele, eu estou falando que é nada, e se eu dou 20 miliamperes, eu estou falando que é tudo. Então, esse sensor vai mandar um sinal variável, uma hora ele vai mandar lá na pressão que eu quero os 10 miliamperes, eu ajusto lá o meu inversor de frequência para ficar na velocidade que eu quero. Então, é um negócio bem bacana. Bom, o sistema, né, de fotovoltaico, aqui um sketch que eu peguei da internet também, é um arranjo aqui um pouco diferente, as placas vão estar em retrato, mas o funcionamento aí a gente já pautou um pouco. E a diferença, né, tem uma confusão, acho que a gente que é da área técnica talvez não tenha essa confusão, mas existe uma confusão muito grande entre o fotovoltaico e o aquecimento de água por placa de passagem, né? Então você vê, aqui tem uma tubulação ligando, você não consegue enxergar as trilhas aqui, porque não tem mesmo as trilhas de ligação das células fotovoltaicas, então fica evidente que essa placa é de aquecimento de água, né? Bom, pessoal, não sei se alguém gostaria de participar, tirar alguma dúvida do nosso prédio, perguntar alguma coisa da área técnica, de elétrica. Eu sou engenheiro eletricista, nessa obra eu represento a engenharia de instalações, e fica aí um alerta para os estudantes de engenharia elétrica, você não pode se limitar à elétrica, você vai ter que conhecer, você vai ter que abrir um projeto de forma de concreto, vai ter que ver se o seu shaft está lá para você passar seu tubo, você vai ter que atuar em todas as áreas. Eu cuido de instalações aqui, apesar da minha formação ser de engenheiro, ser na área da engenharia elétrica. Aqui eu sou responsável, já não é a primeira obra que eu sou responsável por isso, mas por tubulação de hidráulica, incêndio, CFTV e o sistema de controle predial, que eu vou falar um pouquinho, que eu estava esquecendo dele. Todos esses sistemas que eu falei para vocês, que a gente passou aqui, eles vão para um sistema de automação predial. O SESC, nosso cliente, o cliente da construtora Citicom, ele chama isso de SSCP, que é o Sistema de Supervisão e Controle Predial. E é um sistema, eu achei até muito, muito complexo. Ele pede sinais elétricos da cabine, ele quer saber o estado desse disjuntor, nesse sistema de supervisão predial. Ele quer saber qual a temperatura desse transformador. Ele também quer saber quais desses disjuntores aqui estão acionados ou não. Então é um sistema muito interessante, ele vai ter não só protocolos de comunicação variados, mas como
devices variados também para poder integrar tudo isso. Se eu pego um cara desse aqui, ó, provavelmente que ele tenha comunicação RS-485 e que ele vai passar informações para esse sistema de supervisão predial. Mas integrar tudo isso vai ser um grande desafio para o nosso fornecedor, para mim também como especificador, comprador do sistema. Mas, essencialmente, é isso. Ele vai ter não só o controle de iluminação, pontos de força, como controle das utilidades do prédio também. Tudo isso aqui a gente acaba chamando de utilidades, né, num prédio como esse. Então, pessoal, também a gente espera poder avançar logo com a obra, para poder convidar a professora, os alunos aí, para poder conhecer lá um pouco mais. Acho que está bom para o pessoal da Civil agora, né, professora? Ah, é? Não, mas para o pessoal, para os estudantes da Civil, está bom para visitar a obra, né? Para ver a fundação, ver essas coisas. Bom, legal. Se alguém tiver alguma dúvida, professora, algum comentário? Legal. Então eu agradeço aí, espero ter somado alguma coisa. Espero também entregar um belo Sesc para vocês marilienses aí. E obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Valeu.